O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Vamos a Brasília falar com o Wellington Lopes, que tem os detalhes desta e de outras notícias. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. A mobilização será realizada de 22 de abril a 9 de maio em parceria com as secretarias estaduais e municipais de todo o país. O dia D está marcado para 26 de abril. Os detalhes da campanha você confere na reportagem de Gabriela Lafetá. Com a campanha, o Ministério da Saúde pretende imunizar quase 50 milhões de pessoas contra a gripe em todo o Brasil. A dose vai proteger também contra a influenza A ou H1N1, mais conhecida como gripe suína. Para isso, profissionais de saúde de 65 mil postos de vacinação estarão trabalhando entre 22 de abril e 9 de maio para atender a população. Hoje o Brasil tem uma experiência fantástica e extremamente exitosa de realização de vacinas em todo o território nacional. Não só nas áreas de difícil acesso nas florestas, mas as pessoas que vivem em ilhas, em populações isoladas, as secretarias municipais sempre desencadeiam estratégias de transporte marítimo, fluvial, aéreo, fazendo chegar a vacina. Na região norte, o público-alvo é de quase 4 milhões de pessoas. Só no Pará são mais de 1 milhão e 600 mil. No Amazonas, pouco mais de 928 mil. Em Rondônia, deverão ser imunizadas 353 mil pessoas. Em Tocantins, cerca de 325 mil. No Acre, o público-alvo é de 196.805 pessoas. Amapá, quase 160 mil. E em Roraima, mais de 156 mil. A prioridade é vacinar gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, idosos a partir dos 60 anos, presidiários, indígenas, profissionais da saúde e doentes crônicos, além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Essa ampliação da faixa etária é a grande novidade deste ano, já que em 2013 o público infantil só era atendido até os 2 anos de idade. O ministro da Saúde ainda explicou a importância da ampliação do grupo prioritário. A vacinação contra a gripe, além de ser muito segura, ela tem a capacidade de reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e até 75% o número de óbitos. E no estudo que o Ministério da Saúde fez, nós tivemos uma importante contribuição da faixa etária de 2 a 5 anos nas internações e complicações. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje alteração no texto da PEC dos soldados da borracha. A proposta, aprovada em 2 turnos ano passado na Câmara, prevê uma indenização de R$ 25 mil e pensão vitalícia de R$ 1.500 por mês. No Senado, o termo indenização foi alterado para compensação. E o valor da pensão vitalícia, ao invés de R$ 1.500, ficou fixado em 2 salários mínimos, aliás, como já ocorre atualmente. A ideia inicial era subir esse valor da pensão para cerca de R$ 3.700, mas o governo federal alega que a Previdência não pode pagar esse valor aos soldados da borracha ainda vivos e aos dependentes que recebem mensalmente. Nesse caso, houve um entendimento de que pelo menos é melhor manter a pensão vinculada ao salário mínimo por causa da correção, que é acima da inflação. Agora, a matéria segue para votação em plenário, mas ainda sem data definida. Então, o que mudou mesmo foi a indenização de R$ 25 mil, que foi incluída na proposta já lá na Câmara e mantida no Senado. Mudando de assunto, as moedas comemorativas da Copa do Mundo de 2014, lançadas no final de janeiro, fizeram tanto sucesso que o Banco Central disponibilizou um novo lote para os colecionadores. A nova tiragem tem 1.800 moedas de ouro, 6.000 de prata, 2.600 de cuproníquel vendidas individualmente e outras 8.000 disponibilizadas em cartelas. A mais cara é a de ouro, custa R$ 1.180. A de prata custa R$ 190 e vem em 2 modelos. Uma delas homenageia Manaus e as outras 11 cidades que vão receber jogos do Mundial. A moeda mais barata é feita de cuproníquel. Tem 6 modelos que fazem menção às jogadas do futebol e custa R$ 30 a unidade. Já a cartela sai por R$ 140. Os interessados podem adquirir as moedas comemorativas da Copa do Mundo pelo site do Banco do Brasil a partir desta quarta-feira, ou em uma das 10 representações regionais do Banco Central. A quantidade de moedas por pessoa será limitada.
E vem aí novidades na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou a possibilidade de as distribuidoras oferecerem energia pré-paga aos consumidores. A ideia é dar descontos para incentivar a população a aderir à nova modalidade. Uma das vantagens é que o consumidor poderá acompanhar no dia a dia o consumo de energia e programar melhor essa despesa. Agora, o Inmetro ainda precisa certificar os novos medidores e os estados devem definir como será a tributação sobre a energia pré-paga. O serviço deve estar disponível até o final deste ano. São esses os destaques de hoje aqui de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Sessão movimentada na Câmara de Vereadores de Ji-Paraná, Rondônia. O atual presidente da casa montou uma chapa para concorrer ao cargo novamente. Mas alguns colegas não gostaram e o acusaram de ter feito um acordo com o prefeito Jesualdo Pires para ganhar a eleição da mesa diretora. A apresentação da chapa para a eleição da nova mesa diretora para os próximos 2 anos na Câmara de Vereadores de Ji-Paraná foi polêmica. O presidente da casa se candidatou novamente, mas quer modificar a quantidade de membros na mesa, de 10 para 7. 3 vereadores se posicionaram contra a eleição, porque a mudança não foi comunicada à Comissão de Constituição e Justiça. Este vereador entende que a votação sem aprovação da comissão é ilegal, porque o regime interno precisa ser alterado. Ele acusou os parlamentares que participam da chapa de ter feito um acordo com o prefeito Jesualdo Pires. Estivemos também juntamente com o procurador da Câmara hoje, e o procurador falou também que não tem nenhum parecer jurídico, ou seja, eles querem mais uma vez fazer a eleição da forma deles, como bem entende. E outra, informação que nós temos, vou repetir, é uma imposição do senhor prefeito Jesualdo novamente nessa Casa de Leis. Na verdade, foi 12 vereadores que me chamaram ontem pedindo para postular a mesa para acabar as discussões na Casa de Leis. Não é verdade. Pelo prefeito, eu não tomei conhecimento desse caso. Os vereadores aprovam ainda 2 projetos de lei, o que dá nome à praça e quadra poliesportiva Jardim dos Migrantes, como Bruno Calixto, um jovem de 26 anos que morreu num acidente de trânsito no bairro Dom Bosco. Outro projeto foi o que destina os prêmios e créditos em milhas de aquisição de passagens aéreas pela Prefeitura e Câmara Municipal. A compra de passagens para atletas e estudantes que representam o Estado em competições nacionais e internacionais. O Ministério do Trabalho no Amapá quer interditar as obras da hidrelétrica de Santo Antônio do Jari até a recuperação do muro que rompeu no último sábado e vitimou 4 operários. Nas fiscalizações feitas este ano, a superintendência detectou irregularidades nas empresas que prestam serviço para a hidrelétrica. 8 empresas com cerca de 2.000 funcionários prestam serviço para a hidrelétrica. Todas foram encontradas irregularidades na última fiscalização do Ministério do Trabalho, em janeiro. Juntas, elas receberam 130 autos de infração relacionados à segurança no trabalho. Um deles resultou da inexistência de uma comissão interna de prevenção de acidentes, a CIPA, que poderia cobrar das empresas o cumprimento da legislação trabalhista. E também avaliação de riscos ambientais. Então, 2 empresas foram autuadas porque não tinham completado o programa de risco ambiental, de previsão de risco ambiental, ou não tinham realizado isso. Uma não tinha realizado, a outra não tinha completado com o cronograma de previsão de acidentes, de riscos. Um dia após o rompimento do muro de contenção do reservatório da usina, uma equipe do Ministério do Trabalho no Amapá voltou à área e detectou outros problemas. Na hora do acidente, que vitimou 4 operários, deveria ter soado um alarme para que os trabalhadores evacuassem da área. A comunicação foi feita por rádio. O chefe da fiscalização diz que as empresas deveriam treinar os funcionários para situações de perigo. Isso não aconteceu. Nós constatamos na fiscalização esse tipo de irregularidade. O trabalhador, isso é previsto na NR 18, que trata do meio ambiente de trabalho da construção civil. O trabalhador, quando adentra o canteiro, ele tem que receber um treinamento, no mínimo 6 horas. Né? E nós detectamos que as empresas, o número de 8 que estão lá, não fizeram esse treinamento para muitos trabalhadores. A Superintendência do Ministério do Trabalho no Amapá pretende interditar as obras da hidrelétrica até a recuperação do muro que rompeu. Mas, antes, um problema burocrático precisa ser resolvido.
A usina está sendo construída em Laranjal do Jari, no Amapá, mas uma parte fica dentro dos limites do Pará, que foi aonde aconteceu o acidente. Neste caso, a jurisdição é do estado paraense, que por causa da distância ainda não conseguiu chegar aqui. A jurisdição responsável por esse monitoramento da hidrelétrica, especificamente da barragem, pertence ao estado do Pará. Então, o Pará está tentando recrutar auditores de trabalho para fazer esse trabalho lá e verificar esse acidente que ocorreu no sábado. E nós, do Amapá, já solicitamos ao Grupo Tático Nacional autorização para adentrar com uma equipe emergencial constituída pelos nossos auditores aqui do Amapá para estar verificando a situação que ocorreu lá na hidrelétrica de Santo Antônio. Em instantes, o Ministério Público Federal ajuiza a denúncia da Operação Mãos Limpas à Justiça do Amapá. Nós voltamos já já.